18 minutos para as 10 da manhã, segunda-feira, dia de liberdade de expressão, com os nossos dois jovens politicamente incorretos, André Ferreira, Francisco Gomes. Bom dia, bom trabalho, bom carnaval. Bom dia, Maria João, bom dia, Francisco Gomes, bom dia aos ouvintes da Terra Nova, bom carnaval para todos. E vamos começar novamente o nosso programa com o habitual ponto prévio. Vamos falar rapidamente daquela chamada que o INEM divulgou de uma criança de 9 anos, num momento também especialmente emotivo, em que a mãe precisava de ajuda. Ao ver a mãe desmaiada, Rodrigo, de apenas 9 anos, fez a chamada para o INEM a pedir ajuda, descreveu onde estava, qual era o carro, também deu alguns pontos de referência e referiu a situação da própria mãe e também quais os problemas de saúde que a mãe tinha, elementos também que eram fundamentais para dar resposta ao pedido de socorro. E a situação foi tratada com a prioridade máxima. João Dias foi a pessoa que diz que durou cerca de 20 minutos, que foi também o tempo das viaturas médicas de emergência e a reanimação dos bombeiros chegarem ao local, e tudo acabou bem. O INEM acabou por partilhar este pequeno momento, um momento, se os ouvintes ainda não tiveram a oportunidade de ver, mas vão ver, neste caso ouvir, que está um momento muito emotivo. E tudo acabou por ficar bem com a mãe do rapaz, o rapaz que de apenas 9 anos, não é? Uma pessoa olha para uma criança de 9 anos e não imagina que tenha a capacidade de conseguir lidar com este tipo de situações da melhor maneira, mas felizmente terminou tudo bem. E aqui vemos e temos a prova de que se os pais, neste caso, nós adultos, prepararmos os nossos filhos, os nossos jovens, para terem um bocadinho de mais iniciativa, de mais liberdade individual, acaba por correr tudo bem. E felizmente a história acabou por chegar ao resto do país e já muitas pessoas estão a elogiar o trabalho, entre aspas, do jovem Rodrigo, mas nós aqui também, acho que pelo menos eu falo por mim, mas acho que o Francisco tem a mesma opinião que eu, vamos também elogiar o trabalho do atendedor da chamada, João Dias, que esteve também muito calmo, com uma criança de 9 anos e acabou, lá está, felizmente por correr tudo bem e não houve nada que pudesse estragar o momento. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova, bom dia André Ferreira. Estamos e é muito isto que o André disse quando se fala sobre a chamada e aquilo que aconteceu nesta chamada e ouve-se o conteúdo da chamada, vê-se claramente que eu não sei, enfim, se o rapaz tinha ou não tinha algum tipo de preparação para isto, mas é mais uma coisa que se calhar devia ser interessante explorar também nas escolas e não só este caso de preparação para este tipo de chamadas, porque não é só o caso de quem, enfim, de quem atende a chamada do lado do INEM, mas também de quem faz a chamada. É importante ter esta capacidade de dar pontos de referência, de passar a mensagem, de mais ou menos encaminhar, e como foi dito no próprio vídeo do INEM, foi graças àquilo que o jovem disse que as equipas, quando chegaram ao local, já sabiam o que é que tinham que fazer, e por isso vai ajudando muito. E é importante que isso não se esqueça. Teve espetacular o jovem, também teve espetacular o atendedor do INEM, porque foi claro, conciso, manteve a calma, ajudou o próprio jovem a manter a calma, e assim permitiu que todo este caso terminasse pelo melhor, e por isso aqui os parabéns a todos os envolvidos. Desculpa interromper, Francisco, o jovem que tinha a mãe no carro a sentir-se mal, mais os 2 irmãos, que eram mais novos do que ele. Sim, foi enfim, foi um herói. Como disse o atendedor do INEM, foi uma máquina. Eu acho que é a expressão extraordinária que eu uso inclusive durante a chamada, e acho que é o ponto exato para falar nisso. E depois dar aqui também uma nota, enfim, uma nota prévia daqui de um dado e de um estudo que saiu, em que 68,2% dos jovens portugueses legitimam a violência no namoro. Neste estudo conduzido e que foi divulgado na conferência da UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta, na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto,
entre os que é que mais é o controle, enfim, o controle como comportamento mais legitimado, seguindo a perseguição e depois a violência doméstica através das redes sociais, inclusive a questão da violência sexual e da violência física. Aqui separam estes dois pontos e corretamente. A média de idades é de 15 anos e estes números são bastante assustadores. Num país que nós sabemos que tem um grau elevadíssimo, pelo menos anualmente, a violência doméstica e de morte no contexto de violência doméstica, estes dados são gravíssimos, estes dados são muito, muito preocupantes e convém que as autoridades continuem e comecem a pensar nisso. Não é só campanhas de sensibilização, é também punir os autores, mas acima de tudo a começar-se a perceber e falar com os jovens e não só que isto é absolutamente inaceitável, não há o mínimo de razão, não há a mínima legitimidade para isto acontecer numa relação de namoro, no caso, ainda para mais, ainda por cima que acabámos de passar o fim de semana de São Valentim, mas ainda menos numa relação de amor e ainda menos numa relação de amizade ou qualquer outro tipo de relações que possam acontecer. É absolutamente inaceitável que isto aconteça e para todos os jovens que nos estiverem a ouvir e para todos os pais jovens que nos estiverem a ouvir, falem com os vossos, com os jovens que estão com vocês e expliquem-lhes a forma como é totalmente inaceitável este tipo de comportamento. E para acrescentar, caso também tenham com a própria pessoa ou com algum amigo em redor, tentem falar também, principalmente com as autoridades, para também que se consiga ajudar a perceber ou a atuar de alguma forma para que isto não se prolongue e para que aquela pessoa, obviamente, não acabe por sofrer depois, mais para a frente, coisas piores do que aquelas que está a sofrer no momento. Mas lá está, são números muito alarmantes que deveriam ser mais vistos e deviam ter mais cuidado, e lá está, como o Francisco diz, não só as campanhas que também são importantes, atenção, mas não são só as campanhas que são importantes neste tipo de situações. No entanto, haver um castigo maior para estes agressores, que acho que isso também iria ajudar a diminuir este tipo de números e este tipo de pensamentos e mentalidades no nosso país. E agora passando ao nosso tema, dar nota que ao momento em que falamos, Maria Lúcia Amaral já não é a Ministra da Administração Interna, a senhora Ministra acabou por não resistir e caiu após este caso das tempestades, assumindo o Primeiro-Ministro português, Luís Montenegro, a pasta a tempo provisório. Estas críticas que vêm surgindo já há algum tempo acabaram por culminar neste caso da gestão das tempestades. E aqui, mais uma vez falo, acho que neste caso das tempestades em específico, daquilo que é a prevenção e isso tudo, a Ministra foi apanhada um bocadinho como toda a gente, como se costuma dizer, e peço pela expressão, com as calças curtas. Toda a gente foi assim apanhado, mas acabou por depois a resposta não ser, sem sombra de dúvida, a mais eficaz. A senhora Ministra, como nós tínhamos identificado aqui, ou a senhora Ex-Ministra, neste momento, como nós tínhamos identificado aqui, na altura dos incêndios, teve muita dificuldade a falar, teve aquela questão com os jornalistas de não responder a perguntas, e acho que acaba por ser o inevitável passo para a Ministra. Acho que também já não tinha capacidade e não tinha créditos políticos para continuar na pasta, se bem como nós sabemos, no governo de Luís Montenegro isso é apenas um pequeno pormenor. Ele tem aguentado os ministros quase até ao final, quase até ser praticamente impossível aguentá-los, mas a verdade é que é mais uma falha, é mais aquilo que nós temos vindo a falar desta questão da administração interna, a sucessiva incapacidade de ministros conseguirem estar no cargo. Falamos de um cargo que nós entendemos que é complexo, como esperemos nós, qualquer cargo no governo de um país é complexo, mas a verdade é que grande parte desta questão e da administração interna, e neste caso o Ministro da Administração Interna, pode não ser um gênio, um capacitor e um homem ou uma mulher de terreno, de comando no terreno. Pode não o ser, existem legitimidades para isso, por isso é que existem estruturas que respondem ao Ministro e à Ministra, à pessoa que tem a pasta, que tem essa capacidade e que tem pessoas formadas para o caso. O que eu entendo é que tem havido uma incapacidade atroz de comunicação nesta pasta.
porque grande parte deste caso desta pasta e grande parte destas questões que se está a fazer aqui tem a ver com uma questão muito simples, que é comunicação em momentos de crise. Que é uma coisa que este governo tem falhado de forma absolutamente assustadora, porque há um momento de crise em Portugal, ouve-se um ministro a falar, ouve-se uma ministra a falar, ouve-se o primeiro-ministro a falar e ficamos tudo menos descansados. E grande parte da questão neste tipo de comunicação tem que ser essa, tem que ser uma presença ativa, tem que ser um entendimento ativo, tem que ser uma voz, tem que falar, tem que comunicar. Pode fazer como chegou a acontecer várias vezes durante a altura de... Aconteceu noutros casos, acontece noutros países, que é, vai o senhor ministro responsável da pasta, está lá, e quando há uma questão mais técnica a falar, existe um responsável técnico da área que está lá para responder a essas perguntas, mas o senhor ministro responsável da pasta fala primeiro. Aliás, eu, se não estou em erro, acho que acontecia isso na altura, principalmente quando eram dados mais importantes e maiores sobre o Covid, que António Costa fazia isso junto com a ministra da Saúde, que eu agora estou-me a esquecer do nome, peço desculpa à senhora da Saúde. Marta Temido. Isso, Marta Temido. E a Graça Freitas Exatamente, a Graça Freitas da Direção-Geral de Saúde. Isso, obrigado. Peço desculpa agora de aqui uma branca. Que estavam aos três, o senhor primeiro António Costa falava e depois falavam uma das duas em questões mais técnicas, uma distribuição de trabalho, acho eu, sempre bastante inteligente, e depois, mas isso não se tem perpetuado. Ok, que houve muitos erros no governo de António Costa, e nós falámos aqui, principalmente de Eduardo Cabrita, que muito falámos dele aqui, e continua a acontecer isto. E grande parte do papel de um ministro é falar. Um ministro que não gosta de falar com jornalistas, que não gosta de responder a perguntas, se calhar não tem uma capacidade, na minha opinião, fulcral para essa peça. Se calhar convém, cá está, esse ministro estar, se não tem essa capacidade, mas por exemplo, uma questão de liderança e de organização, estar incluído noutra parte da estrutura. Mas para concluir mesmo, acho que é o fim da linha, absolutamente legitimado para a senhora ministra. Não tenho nada contra a senhora ministra, não me lembro dela ter dito uma barbaridade assim muito, muito grande. Acho que a senhora ministra tinha alguns tipos de incapacidades de comunicação que acabaram por lhe sair caro, principalmente numa pasta que exige tanto de comunicação. As outras todas exigem, mas esta, acima de tudo, ainda mais. Por isso, acho que é um triste caminho. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Ficou o primeiro-ministro Luís Montenegro com a pasta, provisoriamente, até vir o próximo ministro da Administração Interna. Senhor Primeiro-Ministro, não se esqueça que eu votei em si. Estou quase a ir à Comissão Nacional de Eleições pedir o meu voto de volta. Sim, nós sabemos que esta pasta é uma pasta bastante complicada, lá está, como o Francisco disse bem, é uma pasta complexa, portanto exige muito mais trabalho, e nós temos vindo a ver ao longo dos anos, e principalmente quando existem os incêndios, que a maior parte dos ministros, quando acontece, ou neste caso quando aconteceram, aquelas infelizes momentos trágicos dos incêndios de Pedrógão e depois dos incêndios de outubro desse mesmo ano, acabámos por ter o ministro da Administração Interna que se demitiu, penso que na altura também era uma ministra, e acaba por ser uma pasta, entre aspas, inglória. No entanto, as cheias, eu ainda dou o benefício da dúvida que Portugal não estaria nunca preparado para uma eventualidade como aconteceu este caso da tempestade e das inundações que acabaram por assolar, infelizmente, o nosso país. No entanto, é como o Francisco diz, e bem, o momento em que a ministra usou e a forma como comunicou acaba por falhar redondamente aquilo que é essencial num ministro, que é a boa comunicação. Nós temos o exemplo, por exemplo... Desculpa dizer-te, a ministra na altura, em 2017, era Constância Urbano de Sousa, que saiu, enfim, e muito bem saída depois daquela frase épica, enfim, absolutamente inacreditável após os incêndios, que ela disse: eu não tive férias. Pois, aí peca um bocadinho, exato, mas o que eu ia referir agora é que nós, por exemplo, temos a Ministra do Ambiente
que tem estado também no terreno e tem estado a ajudar da forma como pode as pessoas que estão a sofrer com esta infelicidade das inundações. No entanto, da parte da Ministra da Administração Interna, parece que é o nosso calcanhar daqueles em todos os governos que acabam por assumir o país, e acaba por ser, obviamente, infeliz termos uma ministra a sair deixando o trabalho a meio, porque obviamente, se nós temos uma coisa trágica a acontecer no nosso país e uma pasta está envolvida, o ministro que está a tomar conta dela, que está supostamente mais bem preparado para atuar conforme as necessidades do país, acaba por ser essencial que essa pessoa não seja removida do cargo. No entanto, lá está, se não é competente, tem de sair, é verdade. No entanto, para mim, de forma errada, porque deveria assumir as consequências daquilo que aconteceu e deveria tentar ajudar de uma forma mais correta a que isto seja, este tipo de coisas trágicas seja alterado da melhor forma. No entanto, eu percebo o caso de Luís Montenegro, como o Francisco diz bem, vai assumir a pasta até chegar um novo ministro. Eu também estou quase da mesma forma que o Francisco, estou quase a ir à Comissão Nacional de Eleições pedir o voto de volta, porque está a ser um erro atrás de erro neste governo, principalmente na parte da comunicação, e lá está, é como eu disse no início, nós não estávamos preparados, Portugal não estava preparado para estas inundações, para que os rios alagassem e inundassem as cidades ribeirinhas e que estão ali à beira dos rios e do mar, mas lá está, o trabalho tem de ser feito, tem de ser preparado. Após as coisas também acontecerem, caso seja uma coisa inédita, é trabalhar de forma a que, primeiro, melhorar o que está de mal agora e depois trabalhar no futuro para que isso não volte a acontecer, e é exatamente o que nós também acabamos por cingir todos os anos relativamente aos incêndios, porque provavelmente o próximo Ministro da Administração Interna que Luís Montenegro escolher vai estar no ativo até chegar o verão e até chegar os incêndios, porque provavelmente depois vai se demitir, porque vai acontecer mais uma coisa trágica no nosso país. Mas felizmente a ministra demitiu-se, apesar de eu achar errado, porque deveria concluir o trabalho. No entanto, vamos esperar que o próximo ministro que assuma as funções tenha qualificações necessárias para ajudar o país da melhor forma, e da nossa parte está tudo dito. Nós não nos esquecemos dos fecheiros de Epstein que estão aí a surgir muito na voga há uns meses para trás, mas estamos a deixar que mais informações saiam para também falarmos melhor relativamente a isso, mas devemos trazer aqui o tema. Nós para a semana então cá estaremos para fazer mais amizades, por isso a todos, até para a semana. Até para a semana.